Ó, pessoal, o tema de hoje, dor lombar psicológica, aí entre parênteses, não é? O que será que caracteriza, né, essa dor lombar psicológica? Que com certeza vocês já devem ter escutado essa história, não é? Daquele paciente que chega no profissional, que está morrendo de dor, mas aí não tem nada no exame de imagem, não tem nenhuma hérniazinha, nem o bico de papagaio, não tem nada de errado na coluna dele. Aí qual é o argumento, então, que a gente utiliza, né? É uma dor psicológica. Por quê? Além de não ter registro nenhum ali de dano no tecido, esse paciente ele também não tem nenhuma evidência de dano no sistema somatosensorial. O que é o sistema somatosensorial? É o nosso sistema de sensações. São os nossos receptores aqui que enviam informações de baixo aqui da periferia para cima, né? Nossas vias aferentes. A gente não tem evidência nenhuma de lesão nesses nervos, não tem evidência de lesão nos tecidos, e essa dor é uma dor que ela ainda aumenta com estresse psicológico, com estresse emocional. É o que era que acontecia. A gente chamava essa dor de uma dor psicogênica, uma dor psicológica. Deixa eu mostrar para vocês quanto por cento da literatura considera, chama essa dor sem evidência de lesão no sistema musculoesquelético, sem evidência de lesão no sistema nervoso e que aumenta com estresse psicológico, com estresse emocional. Olha o quanto da literatura classificava essa dor como uma dor psicogênica. Deixa eu achar aqui. Pronto, 58,6% da literatura, a maior parte da literatura científica chamava essa dor de uma dor psicogênica, uma dor psicológica. Só que olha só, em 2016 apareceu uma proposta, tá bom? E essa proposta, ela incluía a gente caracterizar essa dor dita psicogênica, essa dor dita psicológica, como uma dor de mecanismo nociplástico. Então, essa dor que a gente hoje ainda chama de uma dor psicológica, para a gente começar aqui nossa caminhada nessa live de hoje, o nome dela, pessoal, é dor nociplástica. E o Douglas, nessa dor nociplástica, o que é que está ocorrendo aí de verdade, né? Pessoal, é uma dor que surge de uma nocicepção alterada. O que é nocicepção alterada? Todos aqueles estímulos nocivos que vão aqui da periferia, tá bom? Do nosso sistema nervoso periférico, até o nosso sistema nervoso central, tá bom? A nossa medula, ao nosso cérebro. Então, quando esse nosso sistema de levar estímulos nocivos, ele está alterado, sem ter evidência nenhuma de dano no tecido e nem de lesão nos nervos, então a gente costuma dizer sim que é uma dor nociplástica, tá bom? Que é uma dor que é causada por um aumento da excitabilidade, tá bom? Um aumento de excitação do nosso sistema nervoso. A gente recebe o quê? Estímulos fraquinhos, estímulos inócuos, e o nosso sistema nervoso começa a perceber isso daí como estímulos muito agressivos. É uma dor, pessoal, que ela é muito comum naquelas pessoas que têm fibromialgia. Vocês já ouviram falar em pacientes com fibromialgia? Eles não têm nada no exame de imagem, eles não têm nada ali em exames químicos, histológicos. E que diabo é essa dor? Então, fibromialgia é um negócio psicológico. Era assim que a gente classificava, né? Dor, mas não pensem que isso é exclusivo da fibromialgia, não. Aquela dor lombar crônica também inespecífica, que não tem lesão, que não tem bico de papagaio, que não tem hérnia de disco, tá bom?
aquela dor lombar crônica que está se espalhando ali por uma região mais distante, antes era só na lombar. Agora o paciente está sentindo que ela está subindo ali para a parte alta das costas, a torácica, para o pescoço, está começando a se espalhar. Isso daí também pode ser uma dor nociplástica. E eu vou dar aqui para vocês, né, características dessa dor, o que agrava, o que alivia, que é para a gente poder ficar ciente quando aparecer um paciente com essa dor psicológica, que na realidade é uma dor nociplástica, tá bom? Que é uma dor que resulta de uma alteração, certo? Do nosso sistema nocivo, né? Uma alteração da nocicepção. O sistema nervoso, ele está tão excitado que ele fica mandando muita informação nociva aqui para os centros superiores, tá bom? E a interpretação toda, a percepção, vai ser de dor. Douglas, me diga uma coisa. Quais são as características dessa dor, né? Um paciente que tem uma dor assim, de nociplástica, uma dor lombar psicológica, entre aspas. Quais são as características da dor desse paciente? Olha só, galera. 50% desses pacientes, tá claro que eles têm uma amplificação, um aumento da excitabilidade, tá bom? Tem um aumento da excitação do sistema nervoso. Então, estímulos que eram para ser fraquinhos ou médios, o cérebro deles vão perceber como estímulos muito ruins. Normalmente, isso daí é mais fácil da gente encontrar em pacientes com dor lombar crônica, porque assim, quanto mais a dor vai ficando persistente, quanto mais o tempo vai passando, mais o processamento aqui, pessoal, do nosso sistema nervoso central vai ficando alterado. Ou seja, quanto mais a dor vai persistindo, mais alterações no cérebro vão ocorrendo. Por exemplo, tem um processo que nós chamamos de neuroinflamação, que é uma inflamação no sistema nervoso. Pacientes com dores persistentes, com dores crônicas, eles têm o sistema nervoso inflamado. Pacientes com dores crônicas, eles também têm uma diminuição. Quanto mais a dor vai persistindo, menor o cérebro vai ficando, tá bom? Tanto a massa cinzenta quanto a massa branca do cérebro, que é o que forma a estrutura ali do cérebro, vai diminuindo de tamanho. Além disso, pessoal, nós temos receptores opioides, tá bom? Os opioides endógenos, eles são substâncias que vão gerar uma analgesia no nosso corpo. E para eles fazerem esse efeito analgésico, eles precisam se ligar em receptores. E quando o paciente ele vai ficando com uma dor persistente, ele vai diminuindo esses receptores, essas estruturas que recebem essas substâncias analgésicas e fazem com que a dor alivie. Então, olha o que é que a gente já tem em um paciente com dor lombar crônica, uma dor persistente. Uma alteração da estrutura, não é, do cérebro dele. A gente tem uma inflamação, a gente tem uma diminuição de receptores opioides, a gente tem também uma alteração das ligações dos neurônios, das sinapses, da troca de informações. Então, preste atenção, independente do mecanismo, pessoal, se for uma dor, por exemplo, preste atenção, uma artrose severa no joelho, onde o paciente ele tem que fazer uma artroplastia, né, botar uma prótese lá no joelho. Isso é uma dor normalmente crônica, só que é uma dor crônica relacionada ao sistema músculo-esquelético, não é a articulação. Porque é uma coisa que a gente confunde muito, é pensar que dor crônica está ligada só, causa de dor crônica é causa psicológica. Não, existe dor crônica primária e existe dor crônica secundária. Dor crônica secundária é aquele tipo de dor que é decorrente de alguma causa. E normalmente, um paciente que tem aquela artrose severa no joelho, ele tem essa dor persistente
por causa de uma alteração na articulação, certo? Então, independente se a dor está persistindo por um problema ali musculoesquelético, por um problema no nervo ou por um problema central do sistema nervoso, quanto mais tempo essa dor persistir, mais essas alterações vão ocorrer. Então, isso não é específico, essa inflamação no cérebro, essa diminuição de receptores opioides, essa diminuição da estrutura, essa diminuição aí das sinapses, essa função alterada, não é exclusiva de uma dor nociplástica, certo? Independente do mecanismo, quanto mais tempo a dor durar, mais alterações no cérebro o paciente vai ter, tá bom? E essas alterações, pessoal, que o paciente tem no sistema nervoso, podem fazer com que ocorram o que a gente chama de sensibilização central. O sistema nervoso central ele vai ficando muito excitado, muito sensível. Então, como é que ele vai responder? Preste atenção. O sistema nervoso muito sensibilizado, o paciente ele vai ter umas características bem peculiares, como uma hipersensibilidade generalizada. Então, aquela dor que começou na lombar, a gente chama de hiperalgesia secundária. Ela vai começar a se espalhar para regiões mais remotas, para a torácica, para a cervical. Então, como é que você vai saber, né, que o paciente está com o sistema nervoso mais sensível? Porque, olha só, nessa dor psicológica, que é a dor nociplástica, a gente não vai encontrar alterações em exames de imagem que justifiquem essa dor, nem alterações em nervos. Normalmente, esse tipo de dor, que é o tema de hoje, ele está ligado a um aumento da excitabilidade do sistema nervoso central. E quando ele está muito excitado, dor começa a se espalhar. Hiperalgesia. Como é que você vai perceber? Você pega, por exemplo, um lápis, certo? Alguma coisinha assim pontiaguda. E vai passando ali na lombar do paciente, tá bom? Ele, tá doendo assim mesmo. Sobe esse lápis, o estímulo tem que ser um pouco dolorido mesmo, certo? E vai subindo ele ali para torácico. O paciente, também tá doendo. E agora para cervical, começou a se espalhar. E esse espalhamento, ele pode ser bilateral. Pode ir para os braços, pode ir para as pernas. E muitas vezes, quando chegam pacientes com dores crônicas persistentes, os profissionais dizem que esses pacientes eles estão com fibromialgia, só porque não encontraram alteração no exame de imagem e o paciente está com a dor espalhada. Mas cuidado, ele simplesmente pode estar com um aumento da excitabilidade do sistema nervoso central. O sistema nervoso central muito excitado vai fazer com que também a via que inibe a dor, que a gente chama de via inibitória descendente, a gente tem no nosso corpo uma farmácia que inibe a dor, ela fique quebradinha, com defeito, e como ela está com defeito, ela não vai conseguir ficar diminuindo a excitabilidade, a facilitação, a irritação do sistema nervoso. Então, a consequência disso é do sistema nervoso explodir, tá bom? E ir espalhando, gerando essa dor difusa, certo? Características da dor, que é relacionada a esse aumento de excitação do sistema nervoso central, tá bom? Que é o que vocês gostam de chamar de dor psicológica, certo? É uma dor que é difusa e que é espalhada, certo? É uma dor também que ela pode ter alodinia. Pessoal, além da hiperalgesia secundária, que é esse espalhamento difuso da dor, pode ter alodinia, que é quando um carinho dói no paciente, que é quando o vento, estímulos inócuos que não são para gerar dor, o paciente começa a sentir dor. Tem um padrão também que é desproporcional, ou seja, como é isso, Douglas? Você vai analisar ali, por exemplo, o movimento do paciente. O paciente, ele movimenta, 5 centímetros, 3 dedinhos ali, ele movimenta de flexão. Ele grita, é uma dor
do inferno, totalmente desproporcional. Movimento pouco, dor enorme. Ocorre muito isso. E o padrão, ele não é tão ligado ao movimento, ao mecânico, tá bom? Às vezes o paciente ele também está parado, não tem posição de repouso e ele sente aquela dor do inferno. E além disso, é aquela dor que ela pode se intensificar e se intensifica com fatores psicológicos, com fatores emocionais, e é exatamente por isso que o pessoal classifica como uma dor psicológica. Mas essa classificação não existe, porque toda dor ela vai envolver um aspecto cognitivo de entendimento, que é o paciente, ai meu Deus do céu, se eu continuar me mexendo, vai quebrar minhas costas, vai piorar tudo. Além do aspecto cognitivo, a dor vai envolver um aspecto emocional, que é quando o paciente fica triste, se sente desencorajado, quer evitar movimento. E essa dor ela também vai envolver um aspecto sensorial discriminativo, que são os locais que doem. Então, toda dor, pessoal, tem isso tudo junto e misturado, certo? Esses aspectos de entendimento, esses aspectos aí de emoção e esses aspectos aí sensoriais. A gente não chama mais essa dor desde 2016 de uma dor psicológica, exatamente porque a gente sabe que o que está acontecendo ali é isso, tá bom? É uma inflamação no sistema nervoso, não é uma coisa inventada, tá bom? Do paciente. Tem estudos que mostram, tá bom? Estudos ali que eles injetam substâncias radioativas e eles mostram que as células da glia, que são células que nutrem os neurônios do cérebro, que são células de defesa ali também do nosso sistema nervoso central, que elas soltam substâncias inflamatórias. Então, a gente sabe que tem isso, que tem uma diminuição da estrutura, uma alteração da ligação dos neurônios. Então, por isso que a gente chama de dor nociplástica, tá bom? Porque vai ter uma alteração grande dessa via que leva a informação nociva lá para o cérebro sem ter lesão nenhuma, certo? Aí por não encontrar lesão em exame de imagem, o pessoal chama de dor psicológica, aí diz que é coisa da cabeça. Não, mas não é. Existem alterações, só que são principalmente a níveis de sistema nervoso central. Tem autores que dizem que é simplesmente o quê? Uma excitação avantajada, tá tudo mandando muita informação ruim e o corpo está inibindo pouco. Então, por isso que o paciente fica com essas dores generalizadas, essa dor que é meio desproporcional, tá bom? Douglas, e o que é que agrava? O que é que pode piorar essa dor, certo? O que é que pode melhorar essa dor? Vamos lá, anotem aí, fatores agravantes. 17% da literatura, pessoal, mostra pra gente que os fatores são múltiplos e inespecíficos. Presta atenção. Se uma pessoa ela torce o tornozelo, o que é que vai agravar essa dor desse paciente? O que vai agravar é esse paciente fazer movimentos com o tornozelo ali na fase aguda, não é pisar no chão. Em um paciente com uma dor lombar assim, nociplástica, né, de psicológica, entre aspas, são múltiplos fatores, tá bom? É fazer movimento, é não fazer movimento, é estar de repouso, é qualquer coisa. Então, boa parte da literatura não consegue especificar para a gente o que pode agravar essa dor. Olha só. Bom, 7% da literatura diz que o que pode agravar são os aspectos emocionais, tá bom? Aspectos emocionais, cognitivos, os aspectos psicológicos. Eles podem agravar essa dor psicológica, certo? Essa dor nociplástica. E 3% da literatura mostra pra gente que quem tem essa dor, que está muito ligada a uma excitação do sistema nervoso central, essas pessoas elas respondem bem a antidepressivos e a drogas que atingem o sistema nervoso central, como o que? Pregabalina, amitriptilina, tramadol,
todas essas drogas que atingem o sistema nervoso central, esses pacientes, eles se dão bem, que tem essa dor aí meio que psicológica, né? Essa dor nociplástica. Na quarta-feira, com o Dr. Rafael Reis, a gente vai conversar muito sobre essa dor, tá bom? A gente vai ter uma continuação aqui dessa live, mostrando o meu ponto de vista, a minha perspectiva e a perspectiva dele, claro, né? Baseado em evidências. Antes da gente continuar, eu queria saber de vocês, se vocês já pegaram algum paciente desse tipo. Ele não tinha nada ali no exame de imagem que mostrasse uma hérnia de disco, um bico de papagaio, nada que justificasse a dor dele, nenhum problema visível no nervo, como a radiculopatia, alguma compressão de nervo, e mesmo assim, esse paciente tinha uma dor que começou na lombar, essa dor se espalhou, era uma dor desproporcional, ele se movimentava pouco, a dor doía pra caramba, ele tinha ali ele tinha uma alodinia, carinho, movimentos inócuos como de vestir uma blusa, a blusa encostar na pele dele doía, é uma dor espalhada que você pensava até que era fibromialgia, o pessoal confunde muito. E aliás, fibromialgia é uma dor desse mecanismo nociplástico, né? De um aumento da excitabilidade do sistema nervoso central. O Rodolfo escreveu: pego com frequência e resolvo em no máximo 2 atendimentos. Rodolfo, no geral, esse tipo de paciente é o mais complicado. Então eu acho que eu vi que você entrou agora, né? Você deve estar confundindo com algum outro tipo aí de mecanismos de dor. Porque um paciente que ele tem uma dor nociplástica, uma dor que está tendo esse aumento de excitabilidade no sistema nervoso central, o tratamento, a literatura mostra, na prática a gente vê que é demorado. Porque o que é que ocorre? Está tendo inflamação no sistema nervoso central. 2 atendimentos não são suficientes para a gente diminuir essa inflamação no sistema nervoso central. O sistema nervoso central também está com a massa alterada, diminuída de tamanho. As sinapses, as ligações também estão alteradas. Olha o que a literatura mostra. Esse ano foi publicado, agora 2021, pela Caterine Ferro e os colaboradores dela, um estudo que mostrava como deve ser o tratamento desse tipo de paciente. E olha só, os atendimentos, eles chegam, pessoal, em média a serem entre 10 e 16 semanas. Ou seja, de 3 meses para cima. Então é um tratamento, pessoal, que é demorado, tá bom? Demora em média isso, uns 3 meses para esses pacientes com alterações no sistema nervoso central ficarem recuperados. É um tratamento de médio a longo prazo. A gente não vai conseguir tratar esses pacientes com 1, 2 atendimentos, certo? Normalmente, entre 10 e 16 semanas, a gente tem que dividir assim. Anota aí o tratamento, ó. 90 minutos de 2 a 3 vezes por semana. Então me perguntam, né, Douglas, qual é a frequência de tratamento desse tipo de paciente que está com essa dor nociplástica, essa dor do sistema nervoso central muito excitado, muito alterado? A gente tem que colocar uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, tá bom? Tratamento ali de 90 minutos, em média, durante 3 meses. Mais uma vez, demora desse jeito, esse tipo de paciente, porque o cérebro, o sistema nervoso central, ele está inflamado. Normalmente ele costuma estar com sensibilização central, certo? Está tudo muito irritado, está tudo muito alterado. A literatura, Rodolfo, o que eu uso são exercícios, mudança de estilo de vida, porque o exercício, ele atinge a níveis periféricos, tá bom? Na periferia, quando a gente aplica exercício, ele solta citocinas, substâncias anti-inflamatórias. O exercício, ele tem efeitos medulares, é uma bomba de informação lá na medula, tá bom? E além disso, tem efeitos supramedulares,
que é o principal. Esse tipo de paciente nós temos que utilizar condutas que atinjam mais supramedulares, que são condutas que nós chamamos de top-down, que atinjam aqui de cima para baixo, porque é o que precisa ser reorganizado, tá bom? Exercício, terapia cognitiva funcional, mindfulness, que a gente chama que é a meditação. Então, são condutas que mexam diretamente com o sistema nervoso central, já que não é lá que está alterado. Então, quando a gente falar em técnicas, não pense em técnicas de periferia, ventosa, pistolinha, liberação, massagem, porque o problema de quem está com essa dor lombar psicológica, que é a dor nociplástica, é aqui. Então, a gente tem que utilizar as condutas que atinjam aqui, que são as condutas top-down, tá bom? Quando a gente tenta dividir dor em mecanismo, então a gente começa a entender que essas dores nociplásticas, os pacientes vão se dar melhor com essas condutas top-down. Agora, presta atenção. Se é aquela dor, como a gente fez uma live aqui, mais relacionada ao sistema musculoesquelético, como excesso de contração muscular, que está ali beliscando a coluna, então esse tipo de paciente, eles vão se dar bem com um relaxamento, com uma massagem, com um alongamento, com técnicas mais focadas no tecido e local, tá bom? Então, por isso que é importante de você entender de mecanismo, o que é que está ocorrendo ali, qual é o predomínio, para a gente tentar utilizar uma conduta mais assertiva, tá bom? Mas, para resumir, o tratamento desse tipo de paciente, é demorado, tá bom? É aquele paciente que está com dor lombar crônica, que está todo sensibilizado, que a dor já está espalhada para a torácica, já desce para as pernas. É um negócio totalmente diferente do que a gente é acostumado a pegar. É praticamente o paciente com fibromialgia. É muito parecida a situação. Essa dor generalizada, sem repercussão nenhuma em exame de imagem, que se intensifica muito pelo estado psicológico e cognitivo do paciente. Beleza? Alguma dúvida? Até agora, pessoal. Esse tipo de paciente é o paciente mais difícil, pessoal, porque olha só, esse tipo de dor, dor nociplástica, dor psicológica, ela foi considerada pela IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, recentemente, 2016 para 2017. Antes, a gente só entendia 2 mecanismos de dor, que era a dor musculoesquelética, por exemplo, relacionada a uma fratura, ou a dor neuropática, um problema de nervo. Então, assim, é muito difícil a gente ter condutas assertivas para esse tipo de dor, que é de um aumento de excitação do sistema nervoso. Porque é um tipo de dor que é recente, que a gente ainda está estudando muito, consequentemente, não é fácil de ser tratada. Vide a fibromialgia, né? Se vocês conhecem alguém que tem fibromialgia, sabe que essa pessoa, no geral, ela não está com a dor zerada, a dor dela é persistente, se entope de tratamento medicamentoso, psicológico, às vezes mesmo assim não fica bom. Então é esse tipo de paciente que tem esse predomínio de alterações no sistema nervoso central, que erroneamente a gente chama de dor psicológica. Foi por isso que eu botei aspas aí, porque não é invenção, não está ligada diretamente à emoção, tá bom? Tem diversas alterações ali que estão ocorrendo, que fazem o sistema nervoso ficar muito excitado e essa dor persistir, tá bom? E não simplesmente a emoção. Beleza? Alguma pergunta? Hein, galera? Até agora, como é que tá? Tudo tranquilo, galera? Bom, era basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre essa dor psicológica, hein? Obrigado, Jaqueline. Alguma pergunta? Deixa eu resumir aqui a live, tá bom? Para quem chegou
agora, no finalzinho. Eu coloquei esse tema aqui, pessoal, de dor psicológica, só que se vocês prestarem atenção, eu coloquei entre aspas, porque hoje a gente sabe que a dor, ela não é psicológica, ela é uma dor que o pessoal da IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, classificou como uma dor de mecanismo nociplástico. Douglas, que é mecanismo nociplástico? Uma dor nociplástica é uma dor que surge da nocicepção alterada. Nós temos um sistema que ele envia informações ruins para o nosso cérebro, tá bom? E essa Ada Kaline, é novo esse termo, dor nociplástica. Foi criado agora em 2016, 2017. Os estudos estão super novos acerca disso. Mas para ficar mais claro, é o tipo de dor da fibromialgia, certo? Mas é novo, realmente é novo para todo mundo, certo? Bom, ela é muito caracterizada por isso, por o nosso sistema que envia informações nocivas ruins para o cérebro, ele está alterado, ele está facilitado, ele está muito irritado. Como ele está muito irritado, ele vai enviar informação demais nociva para o nosso cérebro, tá bom? E olha como é que ele repercute, pessoal. Um toquezinho pequeno na pele, o paciente sente uma dor do caramba. Lembra que o nosso sistema que envia estímulos ruins, estímulos nocivos, ele está facilitado, ele está irritado, então qualquer coisinha vai gerar uma percepção enorme de dor, de sofrimento, tá bom? Então, ó, essa dor é uma alteração desse sistema que envia informações nocivas sem ter dano nenhum no exame de imagem nem no nervo, certo? 58% da literatura usava o termo dor psicogênica, que a causa era psicológica. Mas aí não se usa mais, certo? É uma dor nociplástica, que é muito característica disso, de um paciente com fibromialgia. Mas olha só, qualquer paciente que tem uma dor crônica causada por uma artrose ali no joelho ou por uma dor lombar, quanto mais tempo o paciente fica com essa dor, mais alterações vão ocorrendo aqui, ó, no sistema nervoso central. Inflamação, diminuição da estrutura do cérebro, a função, as sinapses alteradas, tá bom? Isso não é exclusivo só dessa dor nociplástica. É quanto mais persistente a dor vai ficando, mais essas alterações vão ocorrendo. Por isso que esse paciente não melhora com ventosa, com liberação, com condutas muito localizadas. Eles precisam de condutas top-down, que atinjam primeiro aqui o sistema nervoso central, que são exercícios, meditação, yoga, técnicas de concentração, de mudança de comportamento. É isso. E o estudo da Catherine Ferro, tá bom? Que foi publicado agora esse ano, mostrou que o tratamento desse pessoal demora em média de 10 a 16 semanas, ou seja, mais de 3 meses, é um tratamento longo. E dentro desse tempo, a gente tem que ver esse paciente de 2 a 3 vezes por semana, cada dia ali mais ou menos 90 minutos, tá bom? Com exercícios de baixa a média intensidade, tá bom? Então é um tratamento longo, com exercícios ali de baixa a média intensidade, e isso daí já vai reorganizando tudo que está alterado, certo? Mas o paciente com quadro de dor neuropática também pode ter dor nociplástica envolvida? Não, porque olha só, uma dor neuropática é uma dor que tem evidência de lesão de lesão no nervo, do sistema nervoso, certo? Você vê no exame de imagem, no exame químico, no exame histológico, que alguma alteração no nervo foi o que causou essa dor. Em uma dor nociplástica, não. A gente tem uma facilitação, uma irritação da via nociceptiva, mas não tem nada no exame de imagem que mostre, olha, esse nervo está lesionado, a medula está lesionada. Não tem.
Então, por isso que é diferente. Apesar de terem umas características parecidas. Boa pergunta. Quando tem uma dor neuropática, que é uma dor de lesão ou dano no nervo, o paciente ele pode apresentar alodinia, que é um aumento demais da excitação por estímulos que não causam dor. Se você fizer um carinho, pode doer. Ele pode ter hiperalgesia, um estímulozinho ali nocivo, que era para doer pouco, dói muito nele, igual um paciente com dor nociplástica. Mas o paciente com dor nociplástica, ele tem as características muito mais inespecíficas. Um paciente com dor neuropática de problema no nervo é muito proporcional. Se você jogar pouca carga, pouca compressão, pouco estiramento no nervo dele, vai doer pouco. Um paciente com dor nociplástica não, é totalmente desproporcional. Você joga pouca carga, você joga pouca tensão e mesmo assim dói demais. Um paciente com dor neuropática, que foi nossas últimas lives, se você, qualquer coisa que tem sonho no nervo, ele vai sentir uma dor do caramba. Um paciente com dor nociplástica não tem essa proporcionalidade. Beleza? Espero aí que tenha ficado claro.